Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à terceira edição do nosso webinar Ahead of the Risk. Hoje vamos tratar do tema de energias renováveis, os desafios na gestão de riscos do setor. Para debater esse tema tão importante, a gente vai receber aqui o Felipe Ribas, que é Risk Manager especialista em energia. O Felipe é graduado em administração com ênfase em seguros pela Escola Nacional de Seguros e vem se dedicando ao gerenciamento dos riscos corporativos, onde ele atua há mais de uma década. Ele iniciou a carreira como estagiário na empresa Wilson Sons e nos últimos anos tem grande expertise desenvolvida no setor de energia, onde ele atua como coordenador da Elera Renováveis, do grupo Brookfield. Para falar sobre esse tema também, vamos receber Gisele Queiroz, diretora de desenvolvimento de negócios em energia da Inter. Gisele é graduada em Administração de Empresas pela Estácio de Sá e tem MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Ela atua no mercado de seguros há mais de 20 anos e nos últimos 10 deles tem se dedicado ao gerenciamento de riscos e corretagem corporativa, desenvolvendo negócios, atendimento consultivo e gestão de riscos e concepção de colocação de programas de seguros, com ênfase no setor de energias renováveis. Hoje vamos tratar aqui os tópicos principais vão ser, primeiro vamos apresentar um panorama do setor de energias renováveis, vamos abordar o gerenciamento de riscos, o programa de seguros e os riscos emergentes. Você é muito bem-vindo a este encontro promovido pela Interrisk. E para a gente iniciar, eu vou convidar a Gisele Queiroz, a nossa diretora de desenvolvimento de negócios em energia. Bom dia, Gisele. Bom dia, Gutenberg. Bom dia, Felipe. E bom dia a todos os nossos espectadores que estão nesse momento conosco nesse canal. A gente vai falar um pouco aqui tanto da questão de gestão de risco, quanto do mercado de energia, quanto dos programas de seguros e suas colocações. Atualmente, né, o tema-chave do setor de energia é a transição energética. E isso tem muito a ver com o setor de energias renováveis, que a gente sabe que é o futuro dessa energia no planeta. Substituir uma fonte de energia por outra mais sustentável é vista como uma atitude fundamental e vem sendo discutida no mundo inteiro. Com a mudança climática que está ocorrendo, a necessidade de ações mais focadas na redução de emissão de gases de efeito estufa, como na utilização de geração de energia com fontes renováveis, é essencial para o planeta. Quando falamos de transição, estamos destacando a mudança de uma fonte de energia para uma outra de forma mais sustentável. Nesse caso, uma matriz que reduz as emissões de gases de efeito estufa, sem contar que essa mudança tem sido apontada como um dos grandes pilares para o crescimento econômico e social dos países. Como vocês podem ver, o Brasil, futuramente, pode se elevar a outro nível mundial em fontes renováveis de energia. Hoje, nós temos uma distribuição praticamente maior do que todo a capacidade do planeta. Temos uma sustentável importância no setor de energia elétrica, que vocês podem ver, 63% ainda de energia hídrica, né, que a gente fala, possui grande capacidade de energia hidrelétrica, até pela geografia que a gente tem no país, de quantidade de rios e de capacidade hídrica nesse sentido. Hoje é praticamente ainda a maior fonte de energia que a gente tem como fonte renovável. 12% de energia eólica, que é representado muito pelos parques que a gente tem da região Nordeste, que hoje a gente vê um grande crescimento. Praticamente nos próximos 5 anos, a gente vai ver grandes parques sendo entregues, inclusive, ao mercado de energia. Então, a gente vai ver esse número mudar rapidamente. Esse é um ponto que vai crescer rapidamente dentro desse cenário. E 3% em energia solar. A gente sabe que o Brasil hoje e sempre foi uma grande fonte de raios solares. Então, aproveitar essa capacidade que a gente tem de ser um país tropical, e essa energia solar é uma fonte também que vai, basicamente, como a energia eólica, vai mudar muito dentro desse cenário em poucos anos. Acho que ano que vem já está prevista a entrega de mais de 4, 5, 6 grandes parques solares nesse mercado. A energia renovável no Brasil, a gente possui uma posição privilegiada, né, pela liderança global,
até porque o Brasil pode se elevar a outro nível mundial. A gente tem hoje 48% de energia renovável, acima da média mundial, que é de 15%, e por possuir muitas possibilidades e fontes, tem aproveitado essa extensa costa, elevada incidência solar para impulsionar o desenvolvimento de parques eólicos e usinas solares em diversas regiões. Então, a gente representa hoje, na América Latina, 70% do mercado. Até pela nossa geografia, mais uma vez, por ser um país continental, o tamanho do Brasil, ele proporciona, e não ter tantas catástrofes, que a gente fala de maremotos, furacões, tufões, a gente não tem essa característica, né, dentro desse país, acaba tendo uma vascularidade muito maior para você representar essas energias. 10 empresas respondem por 60% do mercado nacional de energia eólica. Então, você vê que hoje elas têm realmente a responsabilidade, como a empresa que o Felipe hoje trabalha, de fazer a fonte de geração dessa energia. 84% da matriz elétrica brasileira corresponde a fontes renováveis. A média mundial é de apenas 28%. Então, realmente, nós hoje estamos sendo os precursores desse tipo de fonte. E uma das nossas responsabilidades, inclusive governamental, é de trazer isso com a realidade para todo o planeta. Aqui a gente vai falar um pouco do gerenciamento de riscos, que o que é? Hoje, as principais causas de sinistros em todos os setores. Hoje a gente sabe que qualquer complexo ou projeto, ele tem que ter um gerenciamento de risco muito bem formulado, muito bem trabalhado, até para aceitação do seguro. Não só pela proteção dos seus ativos, até como para a sua aceitação dos seguros. Porque o mercado precisa realmente de uma experiência de risco muito bem trabalhada. Então, dentro desse cenário, a gente vê que hoje o mercado tem uma dificuldade de aceitação muito grande para equipamentos que são novos, colocados no mercado, por novos fabricantes, que ocorre, infelizmente, por falta de testes suficientes, muita falha mecânica. Então, 40% hoje das causas de sinistros são falhas mecânicas desses equipamentos. O Brasil também, ele tem uma grande incidência, hoje a gente sabe, é o maior país de incidência de queda de raios, então isso com certeza ia gerar uma consequência grande nos sinistros. Então, você tem 25% hoje de queda de raios como os principais sinistros, 9% também em relação a incêndio, porque por ser lugares mais remotos que ficam esses parques e indústrias, até você chegar até um local e conseguir diminuir uma questão de uma incidência que a gente acontece muito no agronegócio, né? A incidência de grandes incêndios nesse aspecto, e esses lugares normalmente são próximos e aí acaba atingindo também esses parques e usinas, e 26% outros motivos, por exemplo, uma chuva de granizo, ou até próprio um tufão, que está acontecendo muito agora recorrentemente, que antes a gente não tinha, podem também atingir os sinistros e causar danos a esses grandes parques e esses grandes projetos. Mercado de seguros. Aqui a gente vai falar um pouco como o mercado está sofrendo a maturação dessas fontes, dessas energias, dessa proteção de risco. Destacar também que muito dessas conversas de que a gente fala tem que ser entre as empresas e o mercado segurador, porque as empresas estão no dia a dia dessa operação. Elas que vão saber quais são as dificuldades, o que elas têm mais volatilidade, e as empresas de seguros e os corretores, como consultores nesse aspecto, estarem preparados para todas essas atualizações. Hoje, o mercado de fontes renováveis ele é muito dinâmico. E por ser muito dinâmico, ele necessita de uma atualização muito rápida. E essa atualização muito rápida tem que ser feita em conjunto. A gente não pode deixar ao mesmo tempo a empresa desprotegida, essas usinas desprotegidas, essas fontes renováveis realmente sem esse princípio do mercado de seguros, que é a proteção ao risco, e ao mesmo tempo eles têm que proteger as suas bases, enfim, a sua parte financeira, porque é onde está o capital. Riscos emergentes, né? A gente vai falar aqui um pouco do que hoje está sendo colocado, do que hoje é a realidade, né, da nossa, e o que o futuro vai trazer para a gente de risco. Mudanças climáticas extremas, a gente está passando agora, a gente está vendo, atualmente a gente tem o El Niño aí mostrando que ele está cada vez mais forte e mais com secas, com calores intensos,
com grandes chuvas, grandes alagamentos dentro dos países, não só no Brasil, como também lá fora. A volatilidade regulatória, que aí você entra muito na questão de risco político, porque hoje a questão é muito sensível dentro do mercado, inclusive de energia, porque os interesses políticos e econômicos eles entram muito dentro desse setor de Minas e Energia, então você tem que ter um risco calculado um pouco, mas ele é muito volátil nesse sentido. Fabricantes sem experiência, então você entra também em fatos de novos fabricantes lançando novas tecnologias, novos equipamentos, novas peças que aí estão substituindo aquelas que já estavam em funcionamento, e às vezes você imagina, uma peça sai de linha, que a gente fala, né, sai da fabricação, quando você vai trocar uma peça só, você tem que trocar o conjunto inteiro, então isso causa um custo muito grande, tanto para a empresa quanto para o mercado de seguros, porque você muda completamente o valor em risco daquela planta. Falhas mecânicas também. Hoje a gente sabe que tanto para você fazer uma manutenção dessas plantas é custoso, porque você precisa de uma tecnologia muito alta, muito avançada, para você descobrir qual equipamento pode estar dando problema e como alterar isso. Parte de engenheiros e pessoal preparado para ter essa... E isso hoje, infelizmente, é uma deficiência que o mercado tem e que precisa rapidamente ser suprida. E os riscos cibernéticos, que a gente sabe que hoje é a grande, vamos dizer assim, é a grande dor da maioria das empresas. Por quê? O risco cibernético está ligado ao quê? Ao controle. Então, normalmente, você tem um sistema todo funcionando perfeitamente para aquilo, tanto para proteção, como para geração, como para transmissão. Então, dentro do setor de energia, o risco cibernético, quando você tem algum problema de um hackeamento ou de uma invasão, você sabe que você vai sofrer grandes perdas com isso. Então, o risco cibernético hoje tem que ser muito bem trabalhado, muito bem protegido e muito bem segurável, para a gente conseguir fazer realmente uma gestão correta desses aspectos. Agora, vocês fiquem à vontade para enviar suas perguntas pelo chat. Nós estamos aqui à disposição para respondê-las e a gente vai começar com o nosso querido entrevistado e também parceiro, Felipe Ribas, que hoje é referência no mercado de energia e é onde trazemos aqui para responder essas perguntas para vocês. Vocês podem enviar pelo chat, por favor, aquilo que vocês queiram ou eu a mim ou a ele respondemos para vocês. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer aqui o convite da Inter para estar participando desse webinar, compartilhar um pouco da experiência que a gente tem aqui com energia. Gisele aí dando o suporte aqui para essas perguntas que vão vir aí. Sei que o time que está do outro lado também aí bem capacitado, conhece, mas também tem um pouco de dó da gente aqui para a gente também conseguir raciocinar aqui e a gente conseguir responder e atender a pergunta de vocês. Mas vamos lá. Tem alguma pergunta já? Temos aqui a nossa primeira pergunta. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, fale conosco. Nós temos aqui já a primeira pergunta. Como você vislumbra, Felipe, a transição energética que está ocorrendo no Brasil? Bom, vamos lá. A Gisele comentou muito bem aí alguns pontos, tá? Tem muitos pontos positivos, muito pela localização do Brasil, pelo nosso clima. A gente tem aí uma produção de sol e fortes ventos muito grande. Então, para a gente estar fazendo essa transição energética, tem muitos pontos favoráveis, justamente pela nossa localização geográfica e pelo nosso clima tropical, tá? Mas a gente tem aí algumas dificuldades, tá? Quais são essas dificuldades? A gente tem uma transição muito complexa e gradual. A gente hoje ainda é muito dependente de usinas hidrelétricas. Então, 63%, como a Gisele comentou, da nossa geração de energia renovável é dependente ainda de energia hidrelétrica. Para fazer uma transição para energia 100% renovável, eólico e solar, a gente ainda tem uma dependência de um alto investimento, a gente ainda precisa de subsídio político. Então, a gente tem alguns pontos aí que a gente ainda precisa. A gente veio pós uma pandemia que onerou bastante a importação de muitos equipamentos, como painéis solares, aerogeradores. Alguns fabricantes tiveram alguns danos
durante esse período aí em aerogeradores, passaram por recall, necessidade de refabricação e remanufaturamento de alguns equipamentos. Então, isso tudo acaba impactando para que essa transição seja mais acelerada. Então, acaba que a gente tem uma transição um pouco mais lenta, um pouco mais gradual, mas que eu vejo como um ponto muito positivo para que a gente tenha uma matriz energética mais limpa e diversificada, ampliando aí o portfólio de fontes renováveis para o Brasil, considerando eólica, solar e energia hidrelétrica. Nesse ponto, a gente pode até colocar que, como ele falou, depende muito de investimento de capital. Então, por exemplo, você tendo um Banco Nacional de Desenvolvimento, como o BNDES, fazendo investimentos nesse setor, trazendo investimento, principalmente, né, capitalizando essas empresas para elas poderem fazer realmente essa transição energética, que a gente sabe que são equipamentos normalmente muito caros, né? São equipamentos novos e a gente tem uma economia realmente ainda em fase de transição, né, pós-pandemia. A gente precisa realmente tanto de um apoio governamental como de um apoio de capital de investimento, como de apoio de profissionais também. Então, a gente fala, né, que é todo um fluxo que tem que funcionar ao bem de uma cadeia. Então, isso realmente é necessário e a gente acredita que vai acontecer, porém vai ser mais lento do que a gente necessita. Exatamente. Outra pergunta já? Outra pergunta, quais os principais desafios para a substituição das energias fósseis para as renováveis? Bom, vamos lá. Essa pergunta é muito linkada com a outra também, tem muito item aí que ele acaba se convergindo. Então, você tem aí os custos altíssimos para investimentos em energias renováveis. Quando você fala de fontes fósseis, você tem uma facilidade de acesso para essas fontes, e os custos normalmente são mais baratos. Você já tem a infraestrutura instalada para a geração desse tipo de energia. Então, quando você fala de energia renovável, eólica, solar, pós uma pandemia, a gente tem saída de players aí atuantes nesse mercado de eólica, por exemplo, tem entrada aí também de solares, mas a gente tem essa dificuldade ainda para ter uma substituição da fóssil para renovável com tanta transição assim simples, que seja algo muito tranquilo. Então, tem também o ponto de intermitência de geração. Usina hidrelétrica, como mais uma vez a Gisele mencionou, 63% da capacidade nossa é dependente da usina hidrelétrica, porque a gente consegue manter, mesmo no período de seca, uma geração ali um pouco mais equalizada e uma turbina ali mais atuante a todo momento ali para uma geração de energia. Para solar e eólica você não consegue. Às vezes você tem pouco vento em alguns certos períodos e você não tem geração. Para solar, você tem ali em torno de 8 a 10 horas de geração, que é durante o período do sol. Então, você tem uma intermitência ali desses tipos de geração que acabam impactando e tornando ainda uma dependência muito da parte hídrica e também da parte das energias fósseis. Tá? Tem também a parte de investimento em infraestrutura, de transmissão e distribuição. Hoje a gente já tem tudo estruturado para que seja feita uma distribuição de energia, uma transmissão para as fontes fósseis, para você trazer isso para o interior, que lá no trabalho que a gente viaja muito, a gente sempre está bem no interior das cidades, entendeu? Porque você não vê uma usina eólica, às vezes, no meio de uma cidade que não seja no interior. Então, assim, uma solar de grande porte que seja no meio de uma cidade. Então, acaba que você, às vezes, tem que ter toda aquela infraestrutura para você conseguir distribuir aquela energia para as grandes cidades, para as grandes capitais. Então, você tem ainda esses pontos de dificuldade que eu considero um dos principais desafios aí para fazer essa transição aí de substituição de energias fósseis para renováveis. E como o Felipe disse, né, essa questão da energia renovável, ela depender de outros, né, para poder ela funcionar realmente, é uma coisa que a energia fóssil hoje você pega o petróleo, ele está ali pronto, você só faz a extração. Você pega o carvão, queima, está pronta a energia. Então você tem uma dificuldade maior realmente para as energias renováveis, que você depende realmente da atmosfera para poder fazer que ela funcione. Então, realmente, esses desafios são grandes. Eu acho que tem que haver aí
uma questão de novas tecnologias para melhor aproveitamento, né? Porque a gente sabe que a energia solar, você faz aquelas 8 horas de captação, mas se não tiver uma bateria composta para poder fazer a armazenagem disso, você acaba... Então, assim, o custo disso é muito alto, então você tem que ter todo hoje que vai acontecer futuramente, mas que realmente é preciso para hoje fazer o funcionamento correto. Próxima pergunta. Quais são as suas principais preocupações em relação à colocação dos seus riscos no mercado segurador? Essa é ótima, hein, gente? E o que você acredita que precisa melhorar? Bom, vamos lá, né? Sei que deve ter segurador aí ouvindo, mas a gente também tem que falar a dor do lado de cada sentado da mesa. Então, enfim, as principais preocupações que a gente tem hoje para a colocação no mercado de energia renovável, tá? A gente tem aí uma consolidação muito grande de seguradoras, tá? Então, isso reduz muito o apetite do mercado para a colocação das nossas apólices. Você tem aí restrições de clausulados, tá? A gente sabe, como a Gisele também mencionou anteriormente, a gente tem aí um avanço tecnológico muito grande, aerogeradores que têm sido construídos com novas tecnologias, bem melhores, obviamente, mas com novas tecnologias que muitas seguradoras entendem eles ainda como protótipo, como unproven durante o período, e aí precisa ser comprovado ali com Type Certificate, enfim, com track record, para que a gente consiga comprovar e ter ali uma concessão de cobertura pelas seguradoras de leg 3, e aí a gente acaba ficando restrito a leg 1, leg 2 para esses tipos de aerogeradores. Então, isso acaba sendo uma preocupação bem significativa do nosso lado, sentado aqui como risk manager. Tem também a dependência do mercado ressegurador. Hoje, as seguradoras com pouco apetite, que o mercado de energia renovável a gente tem visto aí acontecer, todo mundo deve estar acompanhando aí nos jornais, a gente vê muito aí evento climático. Então, está mudando muito. A gente sabe que está tendo muita chuva na região sul, às vezes muito vento em outra região, na região nordeste, por exemplo. Então, a gente acaba que isso tudo influencia a nossa colocação de apólice. Claro que a gente está aqui para fazer uma colocação de risco saudável, não é só transferir o risco. A gente quer compartilhar o risco e também ter responsabilidade. Mas acaba que com essas restrições que a gente tem de clausulado, redução de apetite, fica muito mais difícil, dificulta a nossa colocação, a negociação com as seguradoras e até dependência com o mercado ressegurador, que aí também tem a dificuldade de entendimento de clausulado, a legislação do Brasil é diferente com relação à compra de energia. Então, isso para a gente é uma preocupação muito grande. A gente, obviamente, tem aí visto esses eventos ocorrendo, mas também tem atuado para que possa mitigar e minimizar essas exposições. E aí tem a outra, o que você acredita que precisa melhorar? Bom, para melhorar, a gente considera aí que tem que ter aproximação com as seguradoras. Como eu falei, a gente tem que ter o compartilhamento do risco, não é só a transferência. Então, internamente, a gente também precisa assumir e absorver riscos, entender qual é o desconforto da seguradora. Lá dentro da empresa, a gente brinca muito que a gente fala, cara, vamos confortar o coração da seguradora, o que preocupa você, o que te deixa desconfortável, para que a gente possa também trazer soluções, não ficar somente com as restrições, porque isso acaba impossibilitando a gente de ir para o mercado, ter uma colocação mais saudável para ambas as partes, porque é uma negociação bilateral. Então, a gente precisa ter isso aí bem trabalhado e essa aproximação. E aí, por isso que a gente lá sempre promove um roadshow, a gente sempre está tentando trazer seguradores para perto, conhecer o nosso centro de operações, para entender a fundo como a empresa funciona, como a empresa trabalha, como que a gente foca em mitigação de risco e como a área de seguros é atuante também dentro da área de operações, tá? E também, assim, um ponto que preocupa bastante, que eu acho que precisa melhorar, são esses desconfortos que a seguradora precisa trazer para a gente poder confortar e acalmar o coração das seguradoras para a gente consiga fazer o melhor trabalho ali, as 4 mãos, e a gente conseguir ter a nossa colocação da melhor forma possível. Acho que eu falei bastante aí, mas essa pergunta foi... Essa pergunta é sensível, né? E principalmente a gente que vive dentro desse mercado. Nesse sentido, eu vejo que nos últimos, pelo menos 5 anos, está havendo, né, ocorrendo um maior prazo para a colocação dos programas no
seguro. Antes você conseguia fazer a colocação do seu programa em 4, 3 meses. Hoje em dia você não consegue mais. Hoje em dia você tem que antecipar a sua renovação e a sua colocação pelo menos 6 meses antes, para você conseguir pegar todo o cenário, porque o mercado ressegurador hoje utiliza muita experiência no exterior, que é muito diferente do que a gente verifica aqui dentro do país. Então você vê às vezes assim: "Ah, mas isso aqui a seguradora está saindo do mercado porque teve um congelamento das linhas de transmissão lá fora". Gente, no Brasil a gente nunca teve neve. Então assim, são cenários muito divergentes. Então você tem que conversar muito, fazer roadshow internacional, fazer roadshow no Brasil, porque se você não fizer isso, o mercado no exterior não entende muito o risco local. Então você precisa realmente ter hoje um tempo muito maior de apresentação do teu programa, de como funciona o Risco Brasil, de como funciona a sua operação, para eles entenderem também que aqui a gente pode ter uma tecnologia muito melhor do que inclusive tem lá fora. Porque eles entendem que no Brasil ainda as empresas, eles acham, né, eles têm, muitos não, mas alguns ainda acham que aqui ainda é muito amadorismo, que ainda tem muitas empresas ainda engatinhando, e na verdade não é bem assim que funciona. A gente hoje já tem uma matriz energética muito consolidada nesse sentido, e isso que precisa ser mostrado. E é muito importante que o mercado segurador acompanhe isso e, mais uma vez, ajude a sua colocação, porque também precisam, mesma coisa, a gente precisa da colocação, precisa proteger o risco, mas o mercado segurador precisa do ressegurador. Então é toda uma linha de produção que a gente sabe que, se for bem feita, você consegue ter uma melhor colocação do risco. Próxima pergunta, vamos lá. Como é o trabalho apresentado por você na questão da colocação das suas apólices? Bom, inicialmente, justamente por esses pontos que a gente comentou sobre preocupações, a gente pensa em algumas estratégias que a gente possa facilitar a colocação e apetite das seguradoras para aceitação do nosso risco. Então, um dos pontos principais aí, a gente faz uma integralização, uma capilarização dos tipos de tecnologia que a gente tem. Hoje a gente trabalha com eólica, solar, biomassa e termoelétrica, biomassa e hidrelétrica. Então, a gente consegue fazer isso para dentro da seguradora para que eles consigam ter mais apetite. A gente sabe que uma seguradora ou outra tem uma certa restrição com algum tipo de tecnologia, mas acaba que no programa geral a gente consegue um apetite maior, não só da seguradora, tanto também do ressegurador lá fora. A gente faz aí um roadshow anual, como se comentou agora, a gente renova e já começa a renovar o ano seguinte, a gente não consegue ter 2 meses aí para respirar. O André, que deve estar aí acompanhando a gente, está de prova viva, que sabe que é isso. Então a gente não consegue nem ter um fôlego ali. Então, cada vez mais, cada ano que passa, a gente vê que precisa cada vez mais restringir e aumentar esse tempo pela dificuldade de saída de seguradoras atuantes no mercado de energia. A gente vê aí agravamento de taxas significativos, aumento de franquias, que são preocupações que a gente tem, que a gente tenta trazer as seguradoras para perto para poder melhorar as nossas colocações. Então, as seguradoras, a gente tem um centro de operações integrado lá, que é bem grande, bem robusto, e tiro o chapéu para falar, nunca vi nada igual, é algo incrível que tem lá dentro da empresa. Então, as seguradoras a todo momento estão lá fazendo uma inspeção, entendendo como é que funciona, vendo como é que a internet, a inteligência artificial hoje auxilia a gente, suporta a gente em todo o monitoramento de ativos que a gente faz. A gente hoje consegue fazer uma prevenção aos riscos que a gente tem, não uma correção. Então isso é um ponto muito positivo, que a gente consegue se antecipar a futuros e possíveis casos de sinistros que possam vir a ocorrer. Obviamente não tem como a gente brigar lá com São Jorge quando vem uma chuva e um alagamento que a gente não espera, mas isso é para isso que a gente paga o seguro, para catástrofe. Não são para eventos pequenos, para que possam ficar minando e tendo uma sinistralidade alta. Então, esse é um ponto importante que a gente tem, que é muito, obviamente, com a interação que a gente tem com a área de OEM, que é a área de operação e manutenção, que também não, a gente não pode passar no corredor que o pessoal se esconde, porque a gente demanda muito, que é uma área muito demandante, que a gente compartilha com eles as nossas dores, as dores da seguradora, para que a gente consiga fazer o melhor trabalho possível para em prol da empresa. Então, esses são
são alguns tópicos ali, pontos importantes, obviamente. A gente vê uma aderência, o que a empresa está com apetite também de assunção de risco, o que ela quer assumir de risco, qual o tipo de franquia que ela tem apetite para manter ali a perenidade do negócio da empresa. Enfim, então a gente faz essas adequações ali dentro da empresa para que a gente consiga fazer essa colocação da melhor forma possível e fazer uma transição de risco, um compartilhamento de risco junto com as seguradoras mais saudável. E mais uma vez, obviamente, a gente sempre falou, para fazer essa colocação das apólices, a gente sempre traz a seguradora para perto, tenta entender as dores delas, os desconfortos, para a gente ter essa colocação um pouco mais confortável, vamos dizer assim. Uma coisa muito legal que você comentou é a questão da área de operações, né. Quando aparece o pessoal do Risk Manager da empresa, junto com o pessoal de seguros, sai correndo que eu não quero responder, né. Mas, ainda bem que a tua empresa ainda tem, assim, uma maturidade de risco muito grande. E isso é super importante, porque desde o CEO da empresa até a pessoa que está em campo, ela sabe que ela tem uma preocupação nessa colocação, que ela tem uma responsabilidade com isso e que eles investem, inclusive, nisso. Porque essa questão que você falou do monitoramento ser um dos melhores do mercado é super importante. Isso é um cenário que você não vê hoje em dia tão trabalhado, porque normalmente é falar: "Ah, meu business não é seguro, eu não quero fazer monitoramento disso, eu quero deixar com o cara lá, meu risk manager que resolva". Então vocês realmente têm hoje uma maturidade de risco muito grande, uma experiência e um trabalho em conjunto da sua empresa em prol disso que é muito legal, é muito bacana e é louvável realmente. Próxima pergunta: como você vê a aceitação hoje das seguradoras para a cobertura de suas usinas solares e eólicas? E como está trabalhando em relação ao gap de suas coberturas? Não só solares e eólicas, tá, gente? Ele tem biomassa também, que é bem legal e que é um projeto novo, né? E que eles estão trabalhando muito bem nesse sentido. Vamos lá, pessoal. Essa aqui tem um link muito grande com a outra pergunta que fizeram. Enfim, a aceitação hoje das seguradoras de cobertura de usinas solares e eólicas, a gente ainda tem uma dificuldade muito com relação a pouco apetite das seguradoras para esse tipo de tecnologia, também falando de hidrelétrica por conta de barragem, falando de termoelétrica, aí, que são as biomassas. Então, a gente tem uma restrição muito grande dessas seguradoras no mercado solar e eólica, tá? E hidrelétrica e termoelétrica. Então, com essa dificuldade de aceitação, a gente vê também, paralelamente, caminhando junto, uma restrição de clausulado, tá? Muito grande. A gente vê para as plantas solares uma restrição de microfissura, vê para aerogerador, conforme mencionei anteriormente, restrição de leg 1, leg 2 para novas tecnologias de aeros, que isso é uma preocupação muito significativa, independente se a gente tiver também um contrato de FSA. Usualmente, as empresas têm um contrato de OEM, que é um Full Service Agreement, que é um full scope, que o fornecedor presta serviço de operação e manutenção. Usualmente, esses contratos eles prevêem ali uma disponibilidade das máquinas, uma manutenção coerente e correta das máquinas e qualquer quebra, uma substituição. Isso, para as seguradoras, no meu ponto de vista, e é um ponto que eu brigo muito dentro de casa lá, eu falo pro pessoal, eu falo, cara, isso aqui é um conforto para a seguradora absurdo, entendeu? Você tem uma quantidade mínima de spare parts, você tem uma operação e manutenção dedicada do fornecedor, que tem o maior conhecimento daquele tipo de máquina, você tem uma disponibilidade mínima de operação do seu complexo eólico, então isso tudo ali acaba favorecendo a seguradora. Então isso poderia entrar ali talvez como uma franquia numa pólice, pensar de outras formas. Eu fico trabalhando muito para a gente pensar fora da caixa. A gente tem que trabalhar ali, sair da rotina do mercado, sair daquele usual e a gente conseguir trabalhar essas outras manobras que a gente tem dentro de casa para poder favorecer também o segurado e a seguradora. Obviamente que a gente não consegue, mais uma vez, brigar com São Jorge, entendeu? Se vier um evento de vendaval no parque solar, óbvio, a maioria, não vou falar todos os parques, mas os nossos pelo menos tem, mas a maioria dos parques tem o modo stow, que ele entra em modo segurança. Então ele consegue suportar ali um vendaval que passe e não afete
os seus complexos solares, entendeu? E para as eólicas, obviamente, se você tiver um evento climático, um evento da natureza, você não consegue combater em alguns casos. Na maioria você consegue, mas em alguns casos você não consegue combater. E é para isso, mais uma vez, que a gente paga seguro, que a gente paga milhões de seguro para poder se resguardar e se preservar de catástrofe, entendeu? Então, assim, a aceitação das seguradoras, acabei perdendo aqui que eu falei do FSA, mas a aceitação hoje das seguradoras para coberturas de usinas solares e eólicas é muito que a gente já tinha comentado antes, que é pouco apetite, consolidação de seguradoras, restrição de clausulado, que são uma das principais preocupações que a gente vê aí, vem se deparando a cada renovação que passa, vem cada vez sendo um pouco mais robusto aí essas restrições, tá? E a outra parte é como está trabalhando em relação ao gap de suas coberturas. Bom, e aí a gente tem investido cada vez mais em formas de mitigação de risco. Obviamente, a inteligência artificial é uma aliada nossa hoje para que a gente possa se prevenir, se preservar e trabalhar antecipadamente por qualquer risco que a gente possa ter futuramente. A gente consegue se antecipar, às vezes, até de pontos quentes em transformadores de 6 a 8 meses, entendeu? É algo que a gente consegue pensar, estruturar, parar o transformador no melhor momento, que é o coração de uma usina, seja ela solar eólica ou hidrelétrica. Então, assim, a gente consegue se antecipar, pensar e trabalhar, e atuar, entendeu? Não a gente ter o evento, depois a gente tentar corrigir, ter, assim, um acionamento de uma cobertura de lucro cessante, que a gente sabe que é a maior preocupação da seguradora com relação ao transformador. Então, a gente vem trabalhando aí insistentemente, vem pressionando ali a área de operações, de gestão de ativos, insistentemente também, para que a gente tenha aí uma maior aderência, uma maior apetite das seguradoras para a aceitação dos nossos riscos e para que a gente faça uma colocação mais saudável aí. Então, é um investimento contínuo aí que a gente tem, praticamente monitoramento de ativos, compra de spare parts, enfim, é isso, acho. Acho que falei demais mais uma vez, hein? Próxima pergunta. Na verdade, essas perguntas são o seu calcanhar de Aquiles, né, Felipe? Quando mexe na nossa dor, né? Exatamente. É onde a gente fala assim, o que a seguradora precisa fazer para me proteger, ao mesmo tempo, o que eu preciso fazer para protegê-la, é uma relação realmente simbiose, né? Porque você acaba trabalhando junto. E hoje a gente vê que muito do mercado segurador ele está com a capacidade limitada. Então, hoje, antes você tinha quatro seguradoras, 5 seguradoras no teu painel, hoje você tem 10, 12. E com 10, 12 é pouco. Pelo amor de Deus. Então você vê que isso tem aumentado cada vez mais. As capacidades estão muito limitadas, a aceitação ao risco está muito limitado. Então hoje você vê uma dificuldade efetiva dessa colocação e justamente essa falta de correspondência do mercado para a sua proteção. Nesse sentido, eu acho que a gente precisa realmente evoluir. O mercado segurador necessita evoluir nesse sentido. A gente precisa de um trabalho em conjunto, faremos, mas a gente precisa realmente que tenha uma maior colocação desses aspectos. Vamos lá, próxima pergunta. Com a constante mudança de custos nos valores de peças, itens descontinuados, fora equipamentos, turbinas, entre outros itens, como vocês mantêm hoje a atualização em seus seguros do valor desses itens segurados com o mercado? O pessoal hoje decidiu pegar no nosso ponto fraco, hein? Mas vamos lá, vou até tentar correr aqui para o Gutenberg depois não brigar com a gente, que a gente vai passar o tempo aí. Mas vamos lá. Avaliação de ativo, a gente tem aí um problema muito grande, que é até a metodologia que as empresas utilizam aí de diferente forma para equalização dos valores em risco das nossas plantas, tá? É muito diferente aí do que a gente tem de carro e moto, que a gente consegue entrar numa tabela FIP e tirar lá, de acordo com o ano, modelo e marca do veículo, o valor do seguro, o valor do seu ativo. Para a usina, a gente precisa estar fazendo uma constante avaliação de ativo, e isso tem uma volatilização muito grande por conta da variação do dólar, por conta de pandemia, guerra. Então, todos
essas variáveis acabam influenciando diretamente na avaliação de ativos que a gente tem. E aí até a substituição de algumas empresas. Às vezes você contrata uma empresa que utiliza um tipo de metodologia, você contrata outra que acaba dizendo que até utiliza a mesma metodologia, e acaba que isso impacta diretamente, e é muito visível o impacto que você tem na valoração dos seus ativos. Então, assim, hoje a gente faz avaliação física bienalmente, a gente tem essa avaliação aí constante, faz a atualização monetária anualmente. É óbvio que quando a gente tem upgrades, a gente também faz a atualização via endosso nas apólices, enfim, para essas usinas, mas é um trabalho que é moroso, é um trabalho de formiguinha, que para quando você faz a avaliação física, recentemente a gente ainda está ali, ó, trabalhando para ter o valor mais aderente, por exemplo, plantas solares, que a gente teve a pandemia, que a gente viu um estouro absurdo por conta de fabricação de microcondutores, que a gente estava com problema, por conta de aumento do dólar, por conta de importação. Então, os painéis solares tiveram um agravo no valor de importação absurdo. Agora a gente já vê esses valores tendo uma queda. Então, o valor em risco das plantas solares tiveram um acréscimo aí entre 2021, 2022, e agora ele já vem representando aí uma queda muito por conta de novos entrantes na fabricação de painéis solares, uma equalização ali para os custos de importação. Então, isso tudo acaba auxiliando a gente. E tem o problema de aerogeradores, né? Que aerogeradores, quando você tem a perda de um aerogerador, normalmente pelo avanço tecnológico, você não consegue mais ter fabricar um novo aerogerador do mesmo modelo e potência que você tem do que você perdeu. Então, normalmente você precisa fazer uma repotencialização daquele aerogerador, que aí você precisa ter outorga para também aumentar a capacidade da usina, que é uma dificuldade. Então, assim, como é que você precifica esse aerogerador que já não está mais sendo fabricado, que já está fora de linha? Então, algumas empresas já aplicam as regras de 6/10, para que você consiga ter ali um valor mais coerente, mais próximo da sua realidade. Então, assim, esse item aí, cada empresa acaba adotando uma metodologia, cada um adere de uma forma, cada seguradora tem um tipo de aceitação, tem seguradora que exige que faça de 2 em 2 anos, tem seguradora que já atende 4 em 4 anos. Isso aí é muito de acordo com o tipo de negociação que você tem, e é uma dificuldade aí que eu acho que muita gente que deve também trabalhar aí no mercado de energia deve compartilhar. Sei das dores aí que alguns compartilham com a gente que tem passado, mas infelizmente é uma realidade aí que a gente fica muito vulnerável, e a gente sabe que aumento de valor em risco, época de pandemia, com esse aumento de custo civil, aumento de importação, aumento de tudo isso, é pagamento de prêmio na veia, não tem como você negociar. Então, enfim, essa é uma dor aí constante também que a gente tem bienalmente, que a gente vem tentando trabalhar e melhorar aí, para fazer essa colocação, e a gente está resguardado no momento sinistro. Muito bom, Felipe. Próxima pergunta. A inteligência artificial hoje já é uma aliada no programa de mitigação de riscos e gerenciamento de vocês? Bom, isso aí, mais uma vez, eu tenho que falar que eu tiro o chapéu lá para o nosso centro de operações. Inteligência artificial é sim uma das principais, se não hoje a principal, obviamente, que tem procedimento de operação e manutenção, tem nossos contratos de FSA, tem muitas frentes que a gente consegue tratar para fazer uma mitigação de risco mais elaborada e da melhor forma possível. Porém, inteligência artificial hoje, a gente até brinca lá que nossos equipamentos têm um smartwatch grudado nele, como se estivesse medindo pressão, temperatura. Então, eles estão 100%, 24/7. Tem alguns transformadores que têm câmera termográfica, sensor de vibração do equipamento, enfim, cada dia que passa o pessoal vem inventando uma novidade ali e vem cada vez mais monitorando os equipamentos. Para quê? Para a gente conseguir se antecipar a um evento de sinistro. Então, a gente consegue trabalhar com antecedência, com organização, de uma forma mais estratégica, que não impacte diretamente a empresa, seja ela financeiramente ou seja ela
de uma forma até de imagem, porque tem muito risco de imagem também. Então, eu acho que quando a gente comenta que a gente traz as seguradoras para dentro de casa para conhecer, algumas seguradoras, inclusive, que já foram lá, os engenheiros de risco, sentam lá e falam assim, cara, eu quero ficar sentado aqui 3 dias para aprender tudo que vocês fazem, que é algo incrível, assim. Eu tiro o chapéu de verdade, assim, nosso centro de monitoramento o pessoal que senta lá só tem cérebro, entendeu? E os nossos ativos hoje, eu digo que estão muito bem monitorados, muito bem mitigados ali, e isso passa um conforto, obviamente, para a área de seguros, porque a gente compartilha isso com a seguradora e fazendo da forma que eu comentei antes, a gente não vai transferir só o risco, a gente vai compartilhar e também ter essa transparência junto com as seguradoras. Você vê que a inteligência artificial está muito ligada hoje na sua... Um assunto que está sendo falado hoje, mas que já tem sido trabalhado há algum tempo na tua operação. Então, é bastante inteligente você fazer esse monitoramento, que, como ele falou, ele consegue mensurar que daqui a 6 meses o transformador está sofrendo superaquecimento. Então, é realmente uma proteção muito grande da tua operação, porque você já pode prever, assim, eu vou precisar dessa substituição, já comprar esse equipamento, já prever a sua substituição, quer dizer, dá um conforto muito maior para a tua operação. E a gente vê que hoje a inteligência artificial está ligada diretamente aos riscos. A gente precisa realmente colocar isso no nosso dia a dia, porque vai ser realmente vamos dizer assim, vai ser o nosso olho. Isso aí. Vai ser o nosso olho para o que a gente realmente precisa tomar conta. Muito legal, parabéns. Vamos lá para as próximas e últimas perguntas. Felipe, bom dia. Na sua opinião, a paralisação da atividade econômica por conta da pandemia acirrou as metas de Acordo de Paris para a adoção de energia limpa? Nossa, calma aí, quem fez essa pergunta? A Denise Rodrigues, da Inter. Então, até eu posso ajudar o Felipe nesse sentido. A pandemia, né, ela trouxe vamos dizer assim, um novo cenário para todo o planeta. E aí, alencado a isso, você teve guerra na Ucrânia, guerra na Rússia, a falta de energia da indústria, falta de chips na China. Então, você tem vários aspectos aí que trouxe com que houvesse um novo cenário mundial. Por isso, justamente, você teve essa questão das substituições. Os preços hoje são 10 vezes maiores do que eram antigamente. Você teve a fabricação de novas peças. Então, esse Acordo de Paris veio para muito elencar e ajudar esse cenário, mas não vai resolver, o que a gente sabe. Então, ele tem que trazer toda uma questão de realmente voltar a indústria a funcionar, ter a substituição por fontes, porque hoje a gente depende muito de uma indústria que fabrica chip só num lugar, maquinário só em outro, peças e equipamentos numa região específica de aço, ferro, num determinado país. Com a globalização, acho que a gente tem que realmente diversificar esses mercados para não ficar tão refém de certos locais. E isso é uma coisa que tem que ser realizada rapidamente. É isso. Quer complementar, Felipe? Que hoje você Não. sentiu na pele, né? Paralisação da pandemia. Então, a gente teve um impacto aí muito significativo pós-pandemia, até comentei isso sobre a pergunta aí de avaliação de ativo, mas a gente tem aí algumas outras formas de fontes renováveis. A gente fica muito dependente aí de importação, seja da China para painel solar, ou seja de outros fornecedores de outros locais do mundo para aerogeradores, enfim. A gente não consegue ainda ter uma fábrica nacional, por mais que tenha uma empresa aí muito interessada para entrar na questão de fabricação de módulos solares aqui no Brasil, a gente ainda tem uma dependência muito grande do exterior, muito por conta também da fabricação a curto prazo, né, que a gente precisa para poder receber e implementar dentro das nossas plantas. E aliado a isso, a gente também tem as novas tecnologias, solar flutuante, eólico offshore. Então, para isso tudo, a gente tem uma mudança, a gente sente aí ainda um impacto pós-pandemia que vem melhorando bastante, mas teve aí a guerra na Ucrânia e na Rússia que impactou diretamente também nesses pontos. Então, acho que tem algumas vertentes aí que a gente ainda precisa ajustar, mas acredito que daqui a um tempo as coisas vão começar a conduzir-se melhor.
Não. Vamos lá, outra pergunta. Estamos em implantação da gestão de riscos e controles internos na companhia. Ainda estamos passando pela resistência das áreas. Vocês têm ações que ajudaram a vencer as resistências dessas áreas? Comunicações que mostraram o valor da GR? Sim. Ai, desculpa, cara. Sim, a gente tenta fazer uma disseminação de seguros aí na empresa. Eu acho que todo mundo tem que comprar o barulho junto. Eu acho que não adianta você brigar sozinho. É uma briga difícil, porque a área de seguros dentro das empresas ainda é visto como uma área de muito custo, né? Porque a gente paga muito seguro, então sempre vem uma pessoa dentro da empresa e dá aquelas sugestões assim: ah, por que você não aumenta a franquia e reduz o prêmio? Se fosse tão simples, às vezes não precisasse da área de seguros, entendeu? Então a gente sempre fica assim tentando disseminar isso, mas é uma cultura que tem que ser top-down, tem que ser lá do presidente descendo. Graças a Deus, onde trabalho hoje, isso está bem disseminado, é uma cultura muito disseminada. A área de operações, que é a maior aliada nossa, compra a nossa ideia. A gente teve sugestões recentes aí de compra de spare parts, inclusive um transformador. A gente fez estudos de quanto isso minimizaria a longo prazo e médio e longo prazo um prejuízo financeiro em prêmio, uma redução de prêmio para a compra de um transformador reserva para PCHs. Obviamente, tem algumas plantas que a gente não consegue fazer a compra de um transformador reserva, um transformador de 500 kV, de 18 milhões, 20 milhões de reais, que demora 14 meses para ser fabricado, 12 a 14 meses para ser fabricado. A gente não consegue manter ele ali como reserva para poder passar o conforto para a seguradora quando ele exige. Mas a gente consegue fazer outras manobras que são os monitoramentos. Então, assim, dentro de casa, a gente tem divulgado, disseminado, a gente tenta contaminar todo mundo com seguros, a gente sabe qual é a preocupação. Muita gente comenta até que a gente é o mensageiro do apocalipse, porque sempre está prevendo catástrofe. Mas a gente está ali para isso, a gente está ali para mostrar o quanto seguros é aliado também às melhores práticas da empresa. Ninguém quer ter uma exposição da perenidade do seu ativo aí em vão. Então, assim, é um trabalho contínuo, tem que fazer treinamento, tem que estar trazendo todo mundo para perto, não só a área de operações, como as demais áreas ali, tem que ter um trabalho de comunicação também. Então, acho que isso tudo aí tem que caminhar junto para que a gente consiga fazer um trabalho muito bem feito ali dentro de casa para contaminar todo mundo, né? Thaís Santiago, que fez essa pergunta, corroborando um pouco com o Felipe falou, e realmente, eu acho que é uma cultura que tem que vir de cima para baixo. Nesse sentido, a empresa, o board da empresa entender que isso é a proteção da sua operação, que a sua operação sofre impacto gigantesco se ele não tiver aquela economia gerada naquele sentido, porque se ele tiver que pagar, por exemplo, um aerogerador ou um conjunto de aerogeradores para a operação dele, senão a operação dele para, isso vai refletir diretamente na empresa. Então, essa questão de vir de cima para baixo é muito precisamos proteger a empresa das suas exposições catastróficas. É esse o cenário, é eles entenderem que isso é necessário para a continuidade dos bons negócios da empresa. Então, realmente, é cultural e aí demonstrar a exposição e realizar todo esse cenário, tá? Bom, vamos escolher mais uma última pergunta aqui, pessoal, porque senão o Gutenberg realmente vai pegar a gente aqui vamos passar o horário combinado. Vamos lá, mais uma pergunta. Bom dia a todos. Clark que fez essa pergunta. Considerando o crescimento do setor eólico no Brasil, as seguradoras, corretoras, reguladoras e peritos estão preparados para a implantação das usinas? Bom, acredito que sim. Claro, a gente tem aí restrições de apetite de seguradoras para alguns tipos de aerogeradores. A gente sabe que é uma preocupação aí constante, inclusive que eu sofro dentro de casa também, que é com relação à colocação aí de coberturas aderentes ao tipo de aerogerador e ao tipo de risco de usinas eólicas, tá? Mas, obviamente, você tendo ali, fazendo uma transição de risco bem colocada,
transitada entre as partes e bem compartilhado o risco, eu acho que a gente não vai ter tantas preocupações. Eólica é um dos menores problemas, né? Eu não vejo tanto problema aí como usina eólica, porque se eu tivesse sentado do lado da seguradora, eu acho que seria uma das minhas menores preocupações, eólica e solar. Mas, obviamente, a gente tem aí algumas preocupações, tem muito aventureiro no mercado de energia, que a gente sabe, então isso acaba minando, como a gente trabalha com mutualismo, isso acaba contaminando outras empresas que têm feito um trabalho árduo aí de querer mitigar o seu risco, de querer ter uma colocação melhor, de compartilhar o risco com a seguradora. Então, acaba que muitas empresas que não fazem uma operação e manutenção devida, que não cuidam do seu ativo devidamente, acabam contaminando os outros que fazem isso muito bem feito. Que tem muita empresa aqui no mercado no Brasil, que no Brasil, inclusive, o pessoal até olha com um olhar, às vezes, negativo, mas as áreas de operação e manutenção do Brasil são muito bem vistas lá fora. A gente tem uma atuação muito boa comparada às outras políticas e procedimentos que empresas lá de fora praticam. Então, assim, a gente tem as dificuldades, enfim, dessas reposições de aerogeradores, tá? Por conta dos avanços tecnológicos. Mas eu acredito que para as seguradoras, inclusive quando se tem um contrato de FSA, tá? Que eu sempre vou mencionar isso, que é uma dor que eu tenho, que são contratos de valores muito significativos, que deveriam sim se espelhar numa pólice, entendeu? Para a gente ter uma colocação, a gente ter aí um conforto. Às vezes você pega aí histórico de sinistralidade de 7, 8, 10 anos com zero, entendeu? Não teve um evento, porque isso foi tudo absorvido pelo seu contrato de FSA. Então, e isso é uma responsabilidade efetiva do fornecedor, porque ele está trabalhando de operação e manutenção justamente para isso. É para que você tenha disponibilidade da sua máquina quando tiver vento. Então, você teve vento, você gerou. Você teve uma quebra de um gearbox, você teve uma quebra de uma pá, de uma nacelle, ele precisa repor aquilo ali o quanto antes, porque senão ele tem uma multa contratual para que ele pague essa indisponibilidade da máquina de geração, porque é a receita da empresa que está deixando de gerar. Então, isso aí reflete diretamente os riscos que a seguradora própria absorve, entendeu? Então, eu acho que para a eólica, assim, é um negócio fantástico, é uma tecnologia fantástica que tem ainda muito a crescer. A gente está tendo aí, vendo aerogeradores de potências máximas aí de 9,5, de 9, coisa que a gente via de 0,8, 1,5 alguns tempos atrás. Inclusive, essa semana eu estava num parque que vai ser entregue o COD provavelmente dele hoje, e uma máquina de 4,5 megas, você olha assim, você fala, pô, o negócio como é que avançou, entendeu? A gente tem parques de 1,5, você tem máquinas de 4,5. Então, eu acho que eólica é um negócio que ainda vai ter um grande avanço aí para as seguradoras e para os demais aí. Eu acho que tem bastante apetite no mercado. E no próximo webinar que a gente fizer, a gente vai falar de eólica offshore, tá, gente? Eu vi que vocês comentaram bastante aqui sobre esse cenário, mas como é um tema novo, maravilhoso de ser comentado e gera muito tempo, a gente vai falar bastante sobre eólica offshore no nosso próximo, e até colocar as pessoas de Marine para participar junto com a gente sobre esse cenário. Agradecemos a todos, a participação foi ótima. Quem ficou ainda com dúvidas ou mais perguntas, a gente pode responder posteriormente também. A gente faz um outro fórum, caso seja necessário. Te agradeço muito, Felipe, por todo o seu esclarecimento. Entendi um pouco mais do teu cenário hoje, das tuas dores, do que você passa. Felipe, essa semana, gente, foi pro interior do Parelhas. Parelhas. Interior de Natal. Ficou lá praticamente 2 dias, 3 dias, voltou correndo para a nossa apresentação do webinar. Te agradeço também pela sua disponibilidade, que foi realmente importante para essa nossa apresentação hoje. Eu que agradeço a participação. Desculpa as seguradoras, corretores que estejam do outro lado, não levem as dores para o coração. Ajudem a gente, pelo contrário. Mas a gente está aqui do outro lado da mesa, óbvio que a gente também é cobrado, a gente tem aí a pressão interna, mas eu acho que tem muito trabalho ainda a ser feito aí no mercado, tem muito ponto positivo. Agradeço aí a Gisele, ao time Inter pelo convite e
Quem precisar aí pode acionar, é bom bater um papo, compartilhar as dores também, compartilhar pontos positivos, que tem muito também. Então, eu acho que tem muito para a gente ainda dividir aí de conhecimento. Agradeço mais uma vez aí todo mundo pela participação e é isso. Que o Gutenberg não corte o nosso pescoço, tá, pessoal? Pessoal, queremos agradecer a todos vocês pela presença, ao Felipe e à Gisele, e a gente recebeu muitas perguntas, a gente quer aproveitar para anunciar que este webinar vai ter uma versão estendida dele em podcast no Spotify, no canal da Inter, que é o Intercast, tinha me dado um branco aqui do nosso próprio webinar, que é o Intercast, podem acessar o Spotify, se inscrever, a gente vai responder, a gente recebeu muitas perguntas aqui adicionais, como a gente precisa correr com o tempo, a gente vai deixar gravado uma versão estendida dele no Spotify. Muito obrigado a todos, acessem riscawareness.com.br e se inscrevam para receber os nossos informativos sobre consciência de riscos. Um bom dia e boas festas a todos.